Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Umbilical, o nosso podcast da madrugada. Esse é o primeiro episódio que vai pro YouTube. Eu já tenho 2 episódios no Spotify e eu vou postar o segundo no YouTube amanhã. Esse aqui vai ser só o primeiro para vocês entenderem sobre o que é o podcast e sobre o que eu penso em relação a isso que eu tô fazendo, o que eu almejo um podcast. Bem, inicialmente a ideia era para ser 3 caras, eu e meus 2 melhores amigos, o Daniel e o Bruce. A gente chegou, falou um com o outro, mano, bora fazer um podcast, a gente expõe nossas ideias, copiando muito o Flow e o Joe Rogan. A gente expõe nossas ideias, chama convidados que a gente conhece primeiramente para conversar, e a gente vai se achando no meio do caminho, achando a nossa própria autenticidade, sendo autêntico. Mas só que devido à quarentena e a alguns problemas pessoais nossos, a gente acabou desanimando, então não existe mais o podcast de 3 pessoas, agora é só um, que é esse que eu tô fazendo agora. E eu acho incrível o que eu tô fazendo, porque eu nunca pensei em fazer um podcast. Eu curtia muito ouvir o Flow quando eu tinha um momento de ansiedade. Acho que 1 ano e meio pra cá eu conheci o Flow. Eu gostava muito de ouvir, muito mesmo. Mas eu nunca tinha vontade de falar, caralho, eu quero fazer um podcast. Mas de 1 ano e meio pra cá eu comecei a pensar nisso, falar, porra, eu quero fazer um podcast. Seria bom expor minhas ideias, expor o que eu faço, falar que eu sou um escritor, entre aspas. Então, esse podcast vai ser primeiramente para relatos meus, para expor o que eu tenho guardado em mim. Porque eu consigo me ver como um poço de ideias gigantescas, um poço de criatividade foda. Eu sou um poço de talento. Eu pelo menos me vejo assim. E muitas vezes esse pensamento vai contra algumas coisas. Eu sou muito cabeça dura em falar, cara, eu não sou talentoso nessa porra. Mas eu sei que eu sou porque eu consigo escrever o que eu tô sentindo. E é muito difícil você expressar o que você sente no papel e compartilhar o mundo afora. Colocar no Facebook. É muito difícil. Eu primeiramente não conseguia fazer isso. Eu não conseguia expor para as pessoas. Eu guardava para mim, porque era meu. Mas conforme o tempo eu fui pensando e, caramba, seria uma boa colocar essas porra na rede social que eu tenho. Pelo menos as pessoas vão saber o meu trabalho, o que eu ando produzindo nas caladas da noite. Então, é sensacional eu fazer um podcast. Vai ser bem curto, porque é o primeiro episódio e eu não sei muito o que dizer. Os outros episódios vão ter um roteiro, principalmente o segundo, que eu vou lançar amanhã aqui no YouTube, que tá lá no Spotify. Eu vou deixar o link aqui na descrição das minhas redes sociais e do podcast no Spotify. Então, eu adoraria que vocês me dessem feedbacks bons e ruins para melhorar. E beijocas.